Ei, Deus mandou os anjos ir tirar o homem de uma cidade para poder ele exercer o seu juízo. Então vale a pena servir a Deus. Aquela cidade estava uma situação tão séria que foi preciso Deus exercer o seu juízo lá. Deus não queria, mas ele mandou os anjos ir, quiseram até prostituir os anjos naquela cidade. Muitos conhecem a história de Ló. Então aqui eu quero ler, para o vídeo não ficar muito grande, o capítulo 19, o versículo de número 17. E aconteceu que quando eles os tiraram para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e nem pare em toda esta planície. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus mandou os seus anjos tirar Ló daquela cidade com sua família. Ló, ele tinha uma família grande, mas ali só salvou-se 2 filhas dele e Ló, porque havia uma condição ali que não era para que ninguém olhasse para trás. Mas Ló saiu com a sua esposa, mas a sua esposa olhou para trás. Mas voltando aqui um pouco o texto, aquela cidade estava vivendo um período que eles achavam que eles tinham o alto domínio de tudo, que nada viesse a parar, que nada podia parar eles. Mas Deus estava vendo tudo, que ninguém se engane, que Deus ele não cochila, Deus não dorme, diz a palavra do Senhor. Mas aqui quando chegou a notícia do juízo, a essas 5 cidades aonde Sodoma e Gomorra estavam no meio, e ali Abraão questionou e falou com Deus: Senhor, se eu encontrar umas pessoas lá, e ele foi dando uma quantidade, chegou um ponto até que se Abraão encontrasse 10 pessoas naquelas cidades, Deus não ia punir, não ia exercer o juízo dele naquela cidade. Mas ninguém queria. Veja que em 5 cidades, não teve uma cidade daquela, elas todas juntas, que arrumasse nem 5 pessoas. Foi só Ló e as suas 2 filhas, porque a esposa ainda olhou para trás, desobedeceu. Ei, eu quero fazer aqui uma advertência para nós no dia de hoje. Não podemos olhar para trás. Os que estão olhando para trás, eles estão ficando na caminhada. Não podemos parar. Não podemos. Ele nos chamou. Nós temos que olhar só para a frente. Nós estamos no caminho, mas temos que olhar para o alvo que é Ele. Ei, tem pessoas que o abandonaram. Tem pessoas que saíram. Um acusa o pastor, outro acusa o obreiro, outro acusa o ministério. Ei, o teu alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Tu não pode parar. A ordem é essa. Tu não pode olhar para trás, porque quando a gente vai olhar para trás, a gente já parou. Porque e se não parar, viver olhando para trás, vai tropeçar no caminho. Então, por isso que a ordem é essa. E ali os anjos ordenaram a Ló, que Ló saísse, mas que não olhasse para trás. Aí ele diz aqui, ó, versículo 22, apressa-te e escapa-te para lá, porque não poderei fazer até que ali tenha chegado. Então não poderia fazer nada, não poderia exercer nada até que Ló não chegasse lá. Ei, Deus é fiel, Deus vai poupar, Deus vai ajudar. Não se engane não. Tem pessoas que estão enganadas, elas fazem a coisa achando que todos vão ser punidos juntos.
Sempre Deus fez essa separação entre o justo e o injusto. Deus não faz acepção de pessoa, é certo, para abençoar, para salvar, mas na hora que ele vai punir, veja o que aconteceu lá no Egito, quando ele mandou que Moisés fosse ali, dissesse a Faraó que libertasse o seu povo. Você conhece a história ali das pragas, o que foi que as pragas fez ali no Egito, mas você conhece a história que o povo de Deus foram poupados. Você conhece a história do primogênito, o primogênito que o anjo da morte ia passar na noite, mas ali Deus ordenou a Moisés que fizesse o quê? Que eles matassem um cordeiro e pegasse o sangue, passasse nos umbrais das portas, ou seja, marcasse as casas, que quando o anjo passasse, ele fazia separação pela marca do sangue. Hoje não é diferente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que nasceu de novo, aquele tem a marca do sangue. É o favor da cruz. Não é porque você é melhor do que alguém ou que eu seja, não. Pessoas entram na rede social querendo tirar o alvo da gente para ver se a pessoa olha para trás, mas nós não podemos olhar para trás. Pessoas entram na rede social e dizem: ei, você dá um título de pastor, mas você nem pastor é. Eu não sei de onde é que as pessoas tiram isso, que eu tenho um documento aqui, eu tenho dupla cidadania neste lugar, porque a dupla cidadania é o pastor Mardocel. Pastor é quem pastoreia, não é um título que vai dar. Tem pessoas que, porque tem um título, não. Eu só lhe digo ainda que eu sou pastor porque eu pastoreio, mas eu tenho um credencial. Aí pessoas entram para acabar, entendeu? Para desmentir a pessoa, mas nós não podemos parar, não podemos olhar para trás, senão a gente vai ficar no meio do caminho. Temos que olhar para frente, porque no dia da adversidade, o Senhor pode não empatar de acontecer, mas ele livra você. Você lembra quando ele diz lá em Isaías: ei, não tema, se você passar pelas águas, as águas não vão sobremergir você. Se você passar pelo fogo, as chamas não vão lhe queimar. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo que ele pode não empatar daquilo acontecer com você, mas ele vai livrar você. Lembra o que houve com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Aquecer a caldeira, botar eles dentro, mas o quarto homem estava dentro da fornalha. Veja o que aconteceu com Daniel. Fizeram aquela trama toda, colocaram ele na cova dos leões, mas os leões não comeram. Veja o que aconteceu com Mardoqueu. Isso só são exemplo. A mãe inventou aquela trama medonha, botou que o povo dos judeus nem poderiam nem se defender, tinham que ser atacados e não poderiam se defender. Mas ali quem construiu a forca para de pendurar Mardoqueu, teve que puxar o cavalo com Mardoqueu montado, sendo honrado, e ele depois foi para a forca que tinha construído. Então não te preocupa não desfaleça a fé nem o coração, deixa os mentirosos mentir mesmo, inventar, porque está lá em 2 Timóteo capítulo 3, no final dos tempos, levantar-se-á homem amante de si mesmo. Leia lá para você ver. Ele é profano, ele é ingrato, ele odeia pai e mãe, ele odeia tudo que é bom, ele é irreconciliável, ele é traidor, ele é inventor de história. Está tudo lá em 2 Timóteo capítulo 3, leia ali para você ver. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é fiel. Mas Deus aqui exerceu juízo naquela cidade, mas tirou o seu servo Ló, que estava naquela cidade. E só Ló e suas duas filhas foram salvas, porque quiseram. Então hoje está aí, a salvação é Jesus.
não é homem, o modelo é Jesus, não é o seu pastor, não é o presbítero, não é ninguém, o seu modelo é Jesus. Então, se você olhar para Jesus, você não vai abandonar ele. Se você olhar para Jesus, você não vai olhar o lugar que você está, você vai olhar para Cristo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Compartilhe esse vídeo, dá like e estamos juntos nesta obra. E não vamos responder não, os críticos estão aí, nós não vamos responder não, porque nós não podemos parar. Estamos como Neemias, se aproxima sim o fim. Você vê profecia aí de tudo que é jeito, né? Quem está falando agora do fim não é mais nem os crentes, é os descrentes que estão falando. Então deixa que Deus venha usar a quem dá lugar para ser usado e que Deus lhe abençoe.